boa noite, queridos e queridas Pão com Overs. Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia dessa aventura cibernética chamada Pão com Ovo. Eu quero falar para vocês que a temática de hoje nos toca em todos os sentidos. Fica a pergunta, afinal, até quando vão sequestrar as nossas identidades? Que libertem nossos corpos para que possamos florescer. Hoje, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês essa deusa maravilhosa, essa aprendiz de feiticeira Tiffany Piffer, que está estreando hoje como âncora da Pão com Over, e vocês vão gostar muito dela, pessoal. Gente, antes de iniciar, nós estamos com um certo problema técnico com a nossa convidada, Lana. Então, ela não está aparecendo agora na tela no momento, ela está com algumas dificuldades em apresentar a imagem. Enfim. E a palavra é tua, Tiffany. Boa noite, pessoal. Uma alegria imensa, inenarrável estar com vocês essa noite. Muito feliz de estar estreando aqui nessa comunidade Pão com Ovo. E eu quero desejar boas-vindas para a Diana e para a Lana, nossas convidadas maravilhosas, né, que aceitaram o desafio de estar aqui conosco hoje. Mesmo que a gente sabe, né, como funcionam as tecnologias, a gente está tendo que se adaptar a esse cenário atípico que estamos vivendo esse ano, né? E vocês devem estar estranhando, porque hoje duas caras um tanto quanto desconhecidas estão aqui apresentando esta live para vocês. Vocês devem estar estranhando que o nosso companheiro Igor não está aqui, a nossa deusa, a nossa louca, a nossa feiticeira Regina Abraão também não, mas o Preto está sempre com a gente aí na técnica. E antes da gente começar a live de hoje, eu quero atentar que dia 23 vocês vão ter a oportunidade única de conhecer toda a equipe Pão com Ovo, todas as pessoas que fazem a Pão com Ovo possível, né, ao lado de vocês, nossos queridos e queridas Pão com Overs. Então, anotem na agenda de vocês, dia 23, nós, equipe Pão com Ovo, vamos dialogar sobre o que 2020 significou, quais são os principais pontos, as principais pautas que a gente não pode esquecer quando a gente fala de 2020, este ano um tanto quanto estranho, né, pessoal? E agora a Lana está conosco, então eu vou apresentar as nossas convidadas, né, que vão dialogar conosco nessa noite. Essa live, como a Luísa falou, que nos toca inteiras e inteiros, né, a todos e todas, porque todas as pessoas têm que dialogar sobre essa temática, que são corpos que transbordam. E as nossas convidadas maravilhosas são a Diana de Almeida, ela é licenciada em História pela Universidade Federal Fluminense e é professora de História do Transenem. E também contamos com a participação da queridíssima Lana Larra, que é travesti, ativista LGBTI+, segunda coordenadora adjunta da área de mulheres trans da Aliança Nacional LGBTI+. Então, minhas queridas, sejam bem-vindas e bora iniciar nossa live. Diana, é contigo. Oi, tudo bem? Meu nome é Diana, como as gurias falaram, né? Eu sou professora de História do Transenem e eu sou também da executiva LGBT estadual do Rio Grande do Sul, do PT, Partido dos Trabalhadores. Acho que, como a gente ficou meio livre aqui, né? Eu acabei não preparando muito, assim, o que falar, mas acho que quando a gente fala, assim, de corpos que transbordam, dessa questão, né, de gênero e sexualidade, acho que é importante dizer que todo corpo, né, transborda. Não só os corpos que são desviantes que transbordam gênero e sexualidade. Não é só quem é LGBT, quem é trans, quem é não binário, quem é lésbica, sapatão, gay, que transborda gênero e sexualidade. Toda pessoa, ela tem gênero, sexualidade, ela é heterossexual, ela é cisgênera, né? Cisgênera é a pessoa que nasceu com o genital em concordância com o gênero, né? Tipo, um homem, por exemplo, com pênis, uma mulher com vagina. Então, todo mundo tem gênero. Todo mundo deveria refletir sobre o seu gênero e refletir sobre as práticas que reproduzem o seu gênero, né? Se são práticas que são bacanas ou não são, se a gente está reproduzindo coisas que são legais ou não são legais. E que, bom,
a ideia de que se a gente está reforçando a ideia de que mulheres servem para isso, que homens servem para aquilo, ou se a gente está combatendo e entendendo que todo mundo pode tem a capacidade de ser o que quiser, né, de transbordar na direção que achar mais interessante. Acho que quando a gente fala assim, de gênero e sexualidade, a gente tem uma tendência muito forte de destacar e identificar o desviante, destacar e identificar o outro, né? Tanto primeiro se criou a nomenclatura homossexual, bissexual, e depois se criou a nomenclatura heterossexual. Primeiro se criou a nomenclatura travesti, transexual, e depois se criou a nomenclatura cisexual. Porque o sujeito, ele tem muita dificuldade de se entender, né, dentro do seu privilégio. Quando a gente estava começando, os gurias falaram assim, tu faz um debate interseccional, e eu falei, olha, até onde me compete, sim, né? Acho que eu tento fazer um debate que seja uma construção que integre, né, diversas dimensões do ser, né? Então, principalmente aí gênero, sexualidade, classe social, e se a pessoa tem deficiência, enfim, se a pessoa é negra ou índia, enfim. Mas, obviamente, eu tenho limites, né? Toda pessoa tem limites de entender o si, né? Eu, como uma pessoa branca, vou ter o limite de me entender como branca, né? E não vou ter a dimensão de tudo que uma pessoa que não é branca sofre. Então, esse é o chamado que a gente faz de compreender que as pessoas que são cisgêneros heterossexuais, elas também fazem parte de um sistema de gênero, sexualidade, também, as suas práticas também contribuem ou enfim, prejudicam dinâmicas, né? Assim, se tu tá reforçando dinâmicas machistas, homofóbicas, heteronormativas, né? Então, todo mundo, acho que esse é o que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar. Todo mundo tem gênero e sexualidade, todo mundo tem que pensar o gênero e sexualidade, se está sendo bom para o mundo ou se está sendo tóxico para o mundo, né? Eu acho muito bacana porque tu dialoga através da perspectiva da história, né? Então, tu coloca que primeiro é criado o outro, o diferente, né? Para depois depois nós entendermos, né, os nossos privilégios. Então, além do debate interseccional, eu quero te perguntar sobre a própria sigla LGBT, né? Porque nós temos gênero e sexualidade dentro da sigla. E tu acha que isso acaba por invisibilizar o T da sigla LGBT, por exemplo, né? Da gente acabar priorizando debates, principalmente gays, heteronormativos, ao invés de priorizar outros debates? Já que a gente vamos fazer também uma abordagem histórica. A sigla LGBT, ela é uma construção histórica, né? Ela começa como o movimento LGBT começa como um movimento homossexual, né? E depois que se cria aquela sigla GLS, que é mais ligada aos passos, né? GLS. E aí depois GLBT, e aí nas conferências brasileiras LGBT se cria essa sigla onde o L vem na frente, né, para ajudar a visibilizar as mulheres. Acredito que não é a sigla, né, que invisibiliza a luta das pessoas trans. Acho que o que invisibiliza a luta das pessoas trans é justamente esse debate interseccional, né? Obviamente, a pessoa com mais privilégios, ela vai ser, a luta da pessoa com mais privilégios, ela vai ser mais palatável para a sociedade em geral, né? O homem branco, o gay branco, o cisgênero de classe média alta, enfim, rico, ele tem mais condições de levar a sua voz mais longe, né? Então, por isso que, por muitos anos, o movimento LGBT foi um movimento gay, homossexual. Apesar de que as primeiras paradas LGBT do Brasil, paradas gays, foram feitas foram iniciadas por mulheres trans e travestis, né?
E para muitas mulheres trans, essa é a única oportunidade que elas têm de sair de dia, né? Como trabalham com sexo, enfim, vivem à noite, dormem de dia, e essa é a oportunidade que essas pessoas têm de viver de dia, né? Viver a vida diária, diurna. E acho que é isso, assim, acho que quanto mais a pessoa é interseccionalmente oprimida, mais ela tem dificuldade de tocar a sua luta, né? A pessoa que é pobre, a pessoa que tem que trabalhar, a pessoa que é preta, a pessoa que mora no morro, a pessoa que não tem ônibus, vai fazer uma reunião, vai fazer uma manifestação, vai dar até tarde, a pessoa não pode ficar, porque ela vai perder seu último ônibus, né? Então a gente precisa a compreensão de que quem é mais privilegiado tem que ter a sensibilidade de contribuir, às vezes até abrir, né, caminho para as pessoas que são menos, né? E eu acho que nesse aspecto as pessoas que são trans, elas estão aí todo mundo conhece os números, né? Um número enorme de pessoas na prostituição. A gente tem menos de 1% das pessoas trans estão no ensino superior. Se eu não me engano, 0,2% das pessoas trans estão no ensino superior. Mais de 70% de evasão no ensino médio e mais de 50% de evasão no ensino fundamental. Então, assim, com certeza as pessoas estão, eu, né, incluído, estão aí numa posição bem desprivilegiada com relação a, talvez, outras pessoas que podem vir a estar nessa sigla, né, como, por exemplo, o G, que muitas vezes a representação dos gays é de homens brancos, de classe média, né, enfim, bem colocados na sociedade. Portanto, com mais voz e com mais tempo e dinheiro para, né, estar tocando suas lutas. É muito bacana isso que tu trazes, né, Diana? Porque a gente só pensa em sexualidade, em gênero, né? Quando a gente pensa nos corpos desviantes, como tu muito bem colocaste, ou como a Luísa coloca, né? Primeiro a gente visualiza o outro, e eu falo a gente enquanto sociedade, a gente visualiza o outro, ou a outra, ou a diferente, né? Digamos assim. E aí depois se estabelece uma, entre aspas, norma ou um padrão, né? Do que é aceito e do que não é aceito. E a gente, enquanto sociedade, sempre tende a olhar com um olhar diferente para os corpos dissidentes, né? Digamos assim. E aí, eu quero colocar também que é muito bacana a gente pensar em corpos livres, né? Em corpos que se relacionam livremente, em corpos desejantes. E aí, nesses corpos, entra todas as denominações possíveis, né? Porque, como tu bem coloca, parece que pessoas heterossexuais, então, não têm sexualidade, não têm desejos, né? Isso nunca é colocado em pauta, isso nunca é colocado em discussão. E quando a gente pega a sigla LGBTQIA+, etc., né? Esse mais lhe dá uma ideia de infinitude, né? Dessa possibilidade de mais corpos aflorarem, né? E aí a gente pode até analisar que dentro do movimento LGBTQIA+, tem também pessoas heterossexuais, porque tem pessoas que só se relacionam com outras pessoas a partir do momento em que tu conhece aquela pessoa, em que tu estabelece uma relação mais próxima, mais íntima com aquela pessoa. E as pessoas, elas podem ser tanto homossexuais quanto heterossexuais, né? E a gente nunca coloca isso em pauta, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, e também para a Lana, não sei se a Lana está nos ouvindo, Lana, mas por que vocês acham que agora esses debates estão aflorando? Vocês acham que é fruto de muita luta, né? De muito ir para frente, dar a cara a tapa, digamos assim? Ou vocês acham que a sociedade está mudando, que as coisas estão mais de boas agora, e é por isso que a gente está tendo, por exemplo, uma live sobre isso hoje? Porque há pouco tempo atrás a gente poderia imaginar, né, historicamente, que não dialogaríamos sobre essa temática, porque é uma temática que sempre foi invisibilizada, sempre foi silenciada, né, escondida, porque muitas pessoas acham que é perigoso falar sobre isso, enfim.
E aí eu peço para vocês, né, se vocês acham que, de fato, agora tem uma abertura maior para dialogarmos sobre esse tema e tantos outros também, ou vocês acham que é alguma jogada perversa desse capitalismo que constantemente nos assombra? Lana, quer falar primeiro, já que tu ainda não conseguiu falar? Vou dar uns 5 segundos para ver se... Lana, está por aí, Lana? Nos ouve? Acho que o microfone dela está desligado. Preto, tu consegue ligar? Gente, consigo ouvir sim. Dizer para vocês, a gente vive numa sociedade transfóbica, misógina, racista, machista, e que não é fácil ainda a gente dialogar, não. A gente sabe aí todas as dificuldades que temos em falar sobre a população LGBTI, mais principalmente quando se chega na questão da população trans. Né? A população trans hoje, como muito bem falou a Diana, não consegue terminar nem o seu ensino fundamental, que é o mínimo que uma pessoa, enquanto ser humano, independente da sua crença, independente da sua cor, independente da sua identidade de gênero, poderia fazer. É muito triste hoje termos espaços, seja nos espaços de decisão, seja nos espaços políticos, seja nos espaços da escola, da educação, seja nos espaços governamentais e não governamentais, ainda a gente tem que cobrar um direito que nos garante na Constituição de 1988. Ainda é difícil a gente dialogar, sim. É por isso que a gente tem sido muito resistência. É por isso que a gente tem sido resistência, porque a gente vive um contexto político por muitos anos, e agora, pior ainda, com o Bolsonaro no poder, onde diz que tem que matar, onde diz que nossas vidas é aberração, onde diz que as nossas vidas não importam. A gente tem que pensar o quanto a gente reproduz essas falas transfóbicas, as brincadeiras transfóbicas, as piadinhas transfóbicas, e a gente sempre diz, vocês não sabem brincar, mas só que a nossa vida não é brincadeira. A nossa vida não é piada, a nossa vida não é risadas, a nossa vida importa. As nossas vidas importam na educação, as nossas vidas importam no mercado de trabalho, as nossas vidas importam nos espaços de decisão. Mas aí as pessoas precisam entender que as nossas vidas só vão importar de fato quando garantir que possamos estar nas universidades, quando garantir que possamos estar no âmbito do trabalho, quando garantir que possamos estar realmente, de fato, nos espaços de poder e de decisão. Mas enquanto a gente viver em uma sociedade onde nos exclui, enquanto a gente viver em uma sociedade, Diana, onde diz que as nossas vidas não importam, infelizmente vamos continuar sofrendo diversas violações de direitos. E direitos quanto humanas e quanto pessoas que contribuem, que pagam impostos e que fazem desse Brasil também andar para frente, porque as mulheres travestis, as mulheres transexuais, elas mostram diariamente as saídas, mas insistem em fechar os olhos, insistem em tamparem seus ouvidos, não nos verem e não nos ouvirem. É por isso que de janeiro até no mês de novembro foram 151 mortes de pessoas trans, e a maioria eram pretas. E aí a gente sofre o triplo do preconceito, porque a gente sofre o racismo, a gente sofre o machismo, a gente sofre a transfobia, e se você é afro-religiosa, você ainda tem a questão de sofrer a intolerância religiosa. Infelizmente, a gente precisa se lidar com essas coisas diariamente, com essas demandas diariamente. E aí eu fico pensando, Diana, e meninas, até quando a gente vai ficar naquela ideia que a gente precisa estar cobrando aquilo que já é direito? Até quando a gente vai ter que viver e ficar cobrando aquilo que a Constituição nos garante? Até quando a gente vai ter que ocupar ruas, ver sangue, pessoas sendo mortas, para garantir um direito que é fundamental nessa sociedade que a gente vive? Enquanto o meu corpo trans não estiver na universidade, não estiver no mercado de trabalho, enquanto o Estado e a sociedade me colocar na prostituição como a única forma de sobrevivência, a gente não vai viver, a gente não vai descansar, enquanto não vermos que pessoas trans realmente estão vivendo iguais a héteros cis normativos, que têm privilégios sim, precisamos falar desses privilégios, porque ainda mesmo dentro do movimento LGBTI, a gente sofre a transfobia com esses privilégios, e privilégios da maioria das vezes são privilégios brancos, de bando de pessoas brancas, que quer nos deslegitimar,
que quer tirar os nossos corpos de fora. E mesmo dentro do movimento LGBT, a gente tem que resistir para existir, porque existem transfóbicos lá dentro. Dentro do próprio movimento, Lana, assim, meu amor, a gente não nasceu com um livro de vida, a gente não nasceu com com um livro que nos desse instrução, que a gente ia ter que enfrentar até as pessoas que têm uma orientação sexual, até as pessoas que se dizem ser lutadoras e lutadores. E outra coisa que eu vou dizer para finalizar minha fala nesse primeiro momento, eu quero dizer que a nossa luta ela não é partidária, ela é antipartidária. Porque quando a porrada vem, ela vem da esquerda, ela vem da direita, ela vem de cima, ela vem de baixo, ela vem de costa, ela vem de lado, vem de tudo quanto é lado. A gente tem que aguentar, muitas das vezes, essas porradas que a gente leva. Mas só que a única diferença é que a gente não aguenta calada. A gente vai pra porrada, a gente cobra, a gente grita. E quando a gente é ignorante, é porque a gente já cansou daquelas perguntas. Você já se operou? Você vai colocar peito? Você é mulher mesmo? A gente cansou dessas perguntas, a gente não quer mais esse tipo de pergunta. E antes de perguntarem qual é a diferença entre travestis e transexuais, primeiro perguntem se a gente tem trabalho, primeiro perguntem se a gente está na sala da educação, primeiro perguntem se a gente está na universidade e perguntem se a sociedade não respeita. Gente, que sotaque maravilhoso. Aqui, Obrigada, amiga. Belém do Pará, um dia você pode vir aqui tomar aquele açaí com aquele tacacá maravilhoso. Que maravilha, tô aqui até emocionado com esse sotaque lindo. Mas então, eu vou. Depois dessa fala linda, eu tô até desnorteado aqui. Eu vou voltar, né, porque as meninas perguntaram, que era sobre se eu acho que esse debate, se tem espaço, né, para esse debate, ou se é uma questão, né, do capitalismo, enfim, se apropriando das nossas bandeiras. Acho que tem dos dois, né? Acho que essa última eleição agora demonstrou assim uma vontade de um grupo de pessoas da nossa sociedade de ter mais representação na política, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente elegeu 5 vereadores negros, onde na história de Porto Alegre a gente só elegeu uma pessoa negra em toda a história, a gente elegeu 5 vereadores negros, né? Em diversas cidades, como Belo Horizonte, Macapá, a pessoa mais votada foi uma pessoa trans. Niterói também foi uma pessoa trans. Então, acredito que tem numa parte da sociedade uma vontade muito grande de mudança, uma vontade muito grande de mudar a vida das pessoas que estão aí desprivilegiadas, né? Então, acho que isso é uma coisa. Outra coisa é que existe também, né, uma capitulação, né, do mercado capitalista das nossas bandeiras, justamente porque existe essa população, né, sensível, e acho que tudo o capitalismo transforma em produto, né? Acho que um bom exemplo disso é que eu tava conversando, meu namorado falou assim, é porque você já viu Garota Dinamarquesa? Eu falei, olha, esse filme é meio problemático. E aí e aí eu tava falando assim do que eu assistindo o filme vi de problemático, assim, né? Que é isso que a Tiffany falou, né? Que de achar que, bom, dentro do LGBT, existe também pessoas heterossexuais, né? Como eu, por exemplo, eu sou trans, eu não sou heterossexual, eu só me atraio por homens. E aí eu acho que o filme constrói muito essa narrativa de que para ser trans tu tem que ser heterossexual, né? E não existe pessoas trans que são lésbicas, que são bissexuais, que são pansexuais. E isso, para mim, é bem problemático. Só que aí eu falei para ele isso, e aí eu fiquei curiosa, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre o filme, e eu descobri que ele tem muitos problemas. Além do ator, né? Que além de ser cis agora, fez declarações apoiando a J.K. Rowling, aquela transfóbica. A gente tem várias ali distorções históricas, várias coisas que eles fizeram ali só para a minha impressão é que eles fizeram um filme para capitalizar em cima desse público, sem realmente, sem realmente se preocupar, né, com o que eles estavam passando com aquele filme.
inclusive tem uns erros muito idiotas, tipo, o fim do filme é num lugar que não se passa na Dinamarca. Tipo, tô olhando pro lugar, uma pessoa que mora na Dinamarca sabe que aquele lugar não é na Dinamarca, aí o diretor teve que se desculpar, dizer que, bom, fiz a cena fora da Dinamarca. Então, assim, o cuidado com o filme é mínimo, né? Então, assim, acho que reflete um pouco do que a gente vive hoje, assim, né? Do mercado tentando transformar nossa bandeira em mercadoria. Acho que isso... E aí tem a contrastar, né? Também tem pessoas fazendo um trabalho muito legal. A gente estava até falando com as meninas antes de começar, que tem uma série chamada Veneno, que eu vou fazer um jabá, porque eu tô apaixonada por essa série, que estou falando para todo mundo, que é uma série espanhola sobre uma travesti que foi bem famosa lá, que teve participação num programa de TV frequente, assim, enfim, uma pessoa bem famosa, e é uma série muito incrível que toca em diversos aspectos, né, do debate da transgeneridade. Tem, inclusive, a maior parte do elenco são pessoas trans, né, são mulheres trans, então é uma coisa bem legal. E ali dá para ver que realmente tem pessoas com um olhar sensível e com um olhar que procura intervir na sociedade para diminuir, né, a fobia. Então, acho que sobre essa questão, né, de se eu acho que tem mais espaço, eu acho que tem mais espaço por um setor da sociedade e, ao mesmo tempo, o outro setor da sociedade fica mais agressivo contra a gente, né? Acho que um setor que sempre foi transfóbico agora se arma para tentar atacar os nossos direitos, né? Enfim, como a Lana falou, né? Os nossos E direitos. Diana, Pode falar. só uma colocação nessa tua questão que você falou, que quando você fala uma parte da sociedade nos aceita e a outra parte não nos aceita. Eu não trabalho com essa lógica, eu vou te explicar o porquê. Porque até a metade dessa sociedade que diz que nos aceita é a metade dessa sociedade que usa palavras e brincadeiras transfóbicas. É a metade dessa sociedade, entre aspas, que nos aceita, que nos exclui, que faz piadinha com os amiguinhos e não repreende, que não nos defende de fato quando a gente está lá pegando porrada de um transfóbico, que não nos defende quando a gente está na fila do supermercado e vem um segurança lá com seu preconceito ou qualquer outra pessoa. Essa parcela da sociedade que diz que nos respeita, mas fica, eu respeito, mas coloca esse mais. Eu não sei se realmente essa metade da sociedade nos respeita. Na verdade, o que acontece é que essa metade da sociedade, ela nos atura com desrespeito. Porque quando ela diz que ela respeita, mas ela não defende, mas ela não ajuda quando tem uma mulher trans lá apanhando, mas ela não ajuda quando tem uma travesti lá passando fome, então, meu amor, ela não respeita. Ela só está reproduzindo uma transfobia enrustida. Uma transfobia que já estava dentro dela. Só para a gente fazer essa reflexão, porque fica mas espera aí, como assim essa metade, a metade não? Não, na verdade, a sociedade ela ainda não aceita. Tem gente que diz que respeita, tem gente que aceita, mas na verdade elas aturam. Né? Elas dizem, eu tenho que conviver, então, como eu tenho que conviver, eu não posso fazer nada, vou ter que aturar aqui. Desculpa te interromper. Não foi nada, pode interromper à vontade. Eu não falei em metade, né? Eu falei em parte, porque eu acho que falar em metade é muito otimista. Acho que a gente tem uma parte da sociedade, e também não falei em eu falei em vontade de mudança. Acho que tem aí o que eu trago é que tem um grupo de pessoas que me parece que tem uma vontade que as coisas mudem. Às vezes não se colocando como um agente da mudança, mas tem uma vontade, né, que as coisas mudem. Acho que essas eleições que eu citei são exemplos disso. Mas acho que essa dificuldade que tu traz é o que eu estava trazendo, né, a ideia de que a gente, assim, no debate mais acadêmico, fala sobre um termo que é performance de gênero. O que é a performance de gênero? A performance de gênero é
como a pessoa expressa a sua identidade sexual ou de gênero, né? Então, assim, se tu é, por exemplo, um homem, tem diversas identidades, diversas performances de gênero que um homem pode ter. Pode ser aquele machão, pode ser aquele viadinho afetado, pode ser um homem que é hétero, mas que não se preocupa muito com assim, com essa coisa de parecer machão, enfim. Pode ser um cara que é gay, mas que é todo preocupado em parecer hétero. Então, você tem performances que são performances de gênero. E eu acho que é isso que a Lana traz. Tem pessoas cisgêneras heterossexuais que têm dificuldade de entender que o seu gênero também é uma performance. Né? Quando tu tá ali num grupo de amigos e alguém faz uma piadinha homofóbica ou transfóbica e tu dá uma risada, isso também faz parte da performance do teu gênero, né? Tu tá ali fazendo aquela performance de dizer, olha como eu sou muito heterossexual, olha como a minha heterossexualidade se dá dessa maneira, eu tenho que rir do homossexual para demonstrar como eu sou heterossexual, né? Enfim, rir da piada transfóbica para demonstrar que eu não tenho ação por uma pessoa trans, quando muitas vezes, inclusive, a pessoa tem, né? Acho que, até porque é difícil de tu dizer essa coisa de atração por pessoa trans, porque quando tu vê uma pessoa, não necessariamente tu diz é trans e aí a atração se dá. Né? Tu não vê o genital da pessoa quando tu vê ela. Tu vai, talvez, tenham coisas que metam ali, mas não necessariamente. Tem muitas mulheres cis que tu olha e parece trans, tem muitas mulheres trans que tu olha e parecem cis. Então, quando as pessoas entenderem que a sua performance de gênero, a forma como as pessoas se portam, que tem relação com o seu gênero, afeta o coletivo, acho que elas vão começar a entender também o seu papel individual também é de construir práticas de gênero que são complicadas, né? De dizer que, bom, homem é assim, mulher é assim. E isso eu iria até mais perto de casa. Acho que não só os LGBs, né, tem práticas que são problemáticas, inclusive até as pessoas trans têm em geral, né? Porque ninguém está livre de reproduzir questões problemáticas, né? Quando eu comecei minha transição, eu fiquei anos sem me apresentar assim como uma pessoa de gênero feminino, né? Acho que levou uns 2 anos para eu realmente ficar 100% assim, né? Me apresentar como travesti sempre. E eu me lembro que as pessoas trans que eu convivia, elas eram bem cruéis comigo, assim, elas falavam, como é que ser travesti é assim, assim, assado, quer ser travesti, mas tem isso, mas tem aquilo, porque como eu tinha medo, não medo, mas receio, assim, né, de ser travesti, de ser, né, de me vestir como roupas femininas, enfim, de me apresentar como uma pessoa trans, eu me apresentava como, basicamente como eu era, assim, né, tipo, eu fiz laser no rosto devagarinho, demorou, né? E aí era bem estranho, assim, né? Porque, essas pessoas falavam assim, como é que é ser travesti tem essa característica, como é que é ser travesti tem aquela característica. Então, acho que a gente tem que entender que todo mundo faz parte, né, dessa mudança. Todo mundo tem performances que podem oprimir outras pessoas, né? E aí a piada, o comentário e a pergunta, né, como a Lana trouxe, essas perguntas que não faz para uma pessoa cis. Tu não chega para uma pessoa cis e fala assim, qual o tamanho da tua rola? Tu já se operou da fimose? Não, né? Tu acha que pode invadir a intimidade de uma pessoa trans, mas da pessoa cis tu não tem essa... Porque o nosso corpo é identificado como o corpo do outro. Para que o corpo do cisgênero, do heterossexual, seja considerado o corpo certo e o nosso seja o corpo errado. Então, o corpo errado tu pode invadir. O corpo certo não. O corpo certo é sagrado. E acho que os corpos certos é que tem que entender que também fazem parte dessa edição, né? E também suas práticas. Acho que uma das coisas mais assim que eu vejo as pessoas reproduzindo preconceito sem perceber é com crianças. Né?
muito, muito forte, assim, né, a coisa do papel de gênero com as crianças. Ah, não pode gostar disso, porque isso é de menina, não pode gostar daquilo, aquilo é de menina, e aí eu vejo isso muito forte das pessoas adultas reproduzindo com as crianças, e às vezes as crianças, inclusive às vezes as crianças não estão nem aí, falam assim, eu vou brincar com o que eu quiser, foda-se. Mas os adultos é que ficam com essa história de, não pode brincar disso, porque é de menina, não pode brincar daquilo, porque é de menina. E isso é uma das coisas, por exemplo, que começa a criar essa ideia desses papéis de gênero que acabam, né, por no fim prejudicar quem está na ponta mais baixa desse processo, que é a gente, né, que morre, enfim, que fica fora da escola, que fica fora do mercado de trabalho, que fica desempregado. E aí eu acho que eu falei bastante já. Gente, que massa ouvir vocês, né? Porque o que vocês trazem aqui pra gente, nós duas e as pessoas que estão nos assistindo, é muito também da vida de vocês, da vivência, das experiências, do que vocês já tiveram que suportar, né? E as coisas que vocês já tiveram que enfrentar, como a Lana muito bem coloca, né? A Lana, ela traz muito essa revolta, né? De os direitos das pessoas dissidentes, entre muitas aspas, nunca são respeitados, né? E a gente tem que se perguntar o porquê disso, né? Por que será que as pessoas têm tanto fascínio, tanta curiosidade sobre esses corpos que teoricamente fogem à regra, né? A gente tem que se perguntar o porquê desse interesse todo. E a gente tem que entender, né, também que tudo é construído historicamente. Então, se a gente for pegar sexualidades indígenas, por exemplo, que é algo que é pouco dialogado na sociedade, né? A gente vai perceber que não tinha essas divisões aí binárias de homem, de mulher, essas sexualidades aí regidas pelos ideais heteronormativos ou então, né, pessoas homossexuais. Os corpos eram de fato livres. E aí a gente tem que também compreender todo esse processo de colonização, né, e essa colonialidade que permanece sobre as nossas mentes de uma forma geral, né? E eu acredito que a gente tem que estar sempre num processo de desconstrução, porque não nascemos prontos e prontas, né? Ou como a Regina coloca ali, as crianças são ensinadas a odiar, né? Enfim, eu quero agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui hoje, né? A gente está chegando aí na metade da nossa live. Quero também saudar as pessoas que estão nos assistindo, a Jandira, o Walter, o Alex Sará, a Francisca Jesus, a Marisa Bart, a Regina Abraão, o Preto também está aí comentando, a Nancy, enfim, pessoal. E eu também quero cumprimentar, então, os nossos parceiros, o Portal Vermelho, o Rádio Com e o Bloco da Diversidade. E aí, antes de passar a palavra para a Luísa, para ver se ela tem algum questionamento para vocês, eu quero citar, eu não sei se vocês conhecem o aplicativo Grindr, que teoricamente é um aplicativo voltado para o público queer, mas a gente sabe que a maior parte dos usuários são homens gays brancos. E aí a gente estava dialogando essa semana sobre esse aplicativo, então me veio aqui o questionamento, porque a gente dialogou muito que os homens que participam, né, os homens gays brancos que participam aí desse aplicativo, sempre tentam ocultar o seu rosto, sempre colocam imagens do corpo. E aí a gente também vê muito na descrição desses aplicativos. Ai, não aceito, não vem falar comigo se tu for um gay assumido. Não vem falar comigo se tu for um gay afeminado, né? Então, é um paradoxo esse aplicativo, né? Porque ao passo que seria um aplicativo para te conhecer outras pessoas, né? Um aplicativo para te se libertar, de certa forma, é um aplicativo que te esconde, né? Porque talvez essas pessoas vão para esses aplicativos porque não podem se relacionar livremente na sociedade, não podem se encontrar com outras pessoas à luz do dia, na rua, na praça, no shopping, sei lá, em qualquer lugar. Então, eu quero perguntar para vocês sobre esses aplicativos, né? Aqui eu só trouxe um exemplo. Queria ver se existem outros aplicativos voltados, talvez, para pessoas trans ou então para pessoas queer, se vocês têm conhecimento. Queria saber um pouco sobre isso, pessoal. Eu só quero falar, antes de passar a palavra, sobre a própria palavra aceitação, né, que a Lana falou.
e sobre o que a gente dialogou sobre ela, né? A própria palavra aceitação, ela me transmite algo ruim, né? Porque, não sei, parece que as pessoas, elas têm que aceitar algo que não é, algo que é natural, elas têm que, enfim, a gente tem que entender, né? E antes de falar em corpos que transbordam, a gente tem que falar justamente sobre o que a Diana disse, que os nossos corpos são transbordantes, né? O primeiro de tudo, antes da gente analisar o outro, a outra, né, é justamente, e eu acho que é uma das perspectivas dessa live, a gente colocar em questão quem somos nós, o que é ser mulher, o que é ser homem, né? Afinal, nós precisamos discutir e desconstruir essas ideias que estão prontas e acabadas na nossa sociedade, que a gente acaba comprando e muitas vezes repercutindo, né? E além dos aplicativos, as diversas, né? A Diana muito bem lembrou de várias pessoas trans que foram eleitas agora. E nós tivemos uma cena contraditória, digamos assim, nesse curso da história, que foi justamente a questão da PL, né, do projeto de lei, que falava de colocar, de violência contra as mulheres, né, de implementar um projeto de lei contra a violência das mulheres. Mas esse projeto de lei, na verdade, não fala de mulheres, fala de um determinado grupo de mulheres, né? Ele exclui, ele marca e ele invisibiliza todas as mulheres, né? E eu quero saber a opinião de vocês. Acho que a Lana poderia começar. Lana? Gente, vocês trazem questões muito importantes, viu? Diana, não sei se você já viu que tem no Instagram e tem no Facebook um grupo de LGBTs que exclui a letra T e que estão lutando para excluir os nossos corpos do movimento. E eles têm criado força. Eles têm tido muito apoio. Não sei se você já viu, Diana. E é disso que eu estou falando. É do privilégio branco. Porque por mais que ele seja um gay, mas ele é um homem cis. E branco. E a maioria desses aplicativos, seja de relacionamento, seja para arrumar emprego, seja... não inclui pessoas trans. E quando sabe que é uma pessoa trans, bloqueiam a conta. Eles bloqueiam a conta. E quando você fala sobre a violência contra as mulheres, e quando isso não entende a diversidade das mulheres que existem, essa diversidade de mulheres, o próprio movimento feminista radical tem culpa nisso. E por quê, Lana? Porque o próprio movimento feminista radical nos exclui. Ao invés de unir as nossas pautas, porque por mais que os movimentos, na sua especificidade, tenham as suas pautas específicas, né, diariamente, mas a gente é mulher. Independente de hormonização, independente de cirurgia de trans, independente de qualquer coisa, meu amor. Eu não sou hormonizada. Eu gosto do meu corpo não hormonizado. Isso é um direito meu. Mas eu sou uma travesti, gosto com os nomes femininos, gosto de ser chamada no feminino, tem meu nome social respeitado. E aí? Quem é que vem no meu pescoço? Né? Então, assim, a gente tem que pensar o quanto essa LGBTfobia, essa transfobia é histórica, mas a gente também tem que pensar que corpos que são esses que transbordam diariamente. A gente teve uma significativa de pessoas trans eleitas nos municípios. Mas, espera lá, essas pessoas trans estão sendo ameaçadas de morte. Simplesmente por ter ganhado uma eleição democraticamente. As pessoas estão recebendo ameaças. Simplesmente por ter ganhado uma eleição eleitoral democraticamente. E aí, como é que fica? E a segurança dessas pessoas, quem é que dá?
Só de a gente ganhar uma eleição para o sistema heterossexnormativo já é uma ameaça. Mas sabe por quê? Porque eles sabem que travesti não é bagunça. Eles sabem que mulher trans não é bagunça, que quando a gente chegar lá a gente vai fazer barulho mesmo. A gente vai apontar o dedo na cara, a gente vai bater na mesa, a gente vai cobrar. E a gente vai cobrar algo que é direito nosso. Eu não quero, e eu falo sempre isso nas minhas colocações, quando me convidam para alguma mesa, eu não quero, Diana, ser só dados de universidade. Eu não quero ser só pesquisa. Eu quero estar lá para falar de mim. Eu quero estar lá para pesquisar sobre mim. Eu quero estar lá para dar voz para as minhas que ainda não chegaram lá, porque o sistema é excludente. A sociedade é excludente. Não venho com essa história para mim. A Alana é mimimi. A Alana é vitimização. Vocês estão se vitimizando. Não, meu amor. Olha para sua realidade heterossexnormativa e olha para minha realidade, para a realidade da Diana. Ah, mas para você dar uma palestra, você precisa ser uma diplomata, precisa ter um diploma. Meu amor, eu já tenho graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado da vida. De toda essa sociedade transfóbica que eu passei. E que eu passo ainda. Eu estou formando pessoas que já são formadas com o diploma na mão, doutores e doutoras. Quando dou a minha palestra. E eram para eles e elas estarem me formando. E eu que estou formando elas e eles, ensinando como é o direito de respeitar a pessoa humana. Eu estou ensinando eles e elas como é respeitar o nome social que a gente conquistou lá em 2018. Eu estou ensinando eles e elas como é respeitar a dignidade humana quando chega uma travesti, ou uma criança trans, ou adolescente trans na sala de aula, que a gente precisa falar das nossas crianças trans, dos nossos adolescentes trans. A gente precisa entender que enquanto a sociedade não reconhecer o seu privilégio heterossexnormativo, vidas serão mortas por causa disso. Vidas serão tiradas. Ah, Lana, mas eu sou lésbica, eu também passo a lesbofobia, sim, meu amor, você passa. Eu tô na luta com você. Mas quando se pauta pessoas travestis e transexuais, é muito pior. Hoje, as mulheres travestis e transexuais têm os piores assassinatos. Os piores assassinatos do Brasil. O Brasil é o país que mais mata. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais mata, mas, ao mesmo tempo, Diana, é o país que mais vende filme pornográfico de pessoas trans. É o país que mais homens vão lá de madrugada, no ponto lá do trabalho. Travou para ti também aí, Diana? Ou foi só para gente? Sim, acho que ela teve dificuldade aí com a conexão. Então, acho que eu vou tentar pegar ali, tentar sumir, então. Acho que esse caso que a Lana trouxe é bem emblemático, assim, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa de classe média baixa, classe baixa, na verdade. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai nem mora aqui mais, mas ele era borracheiro. E eu fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade com uma mão na frente e outra atrás. Enfim, mas eu tô falando isso por quê? Porque eu me formei em História e voltei para Porto Alegre e estou aqui numa situação de desemprego. E mesmo assim, mesmo tendo todas essas questões, eu ainda estou, como falou, numa situação de privilégio, né? Porque eu sou branca, porque eu tenho olho claro, porque... Então, para mim, conseguir um emprego, eu estou numa posição muito diferente de uma travesti preta, que é pobre, que, enfim, que não tem educação formal.
E essas coisas são coisas que a gente precisa sempre colocar, né, na balança. Acho que esse projeto de lei aí da violência que foi retirado da questão da mulher trans é um exemplo disso, de uma luta que não está conectada, né? Porque, por exemplo, o PDT é um partido que tem pessoas que votaram contra, né, as mulheres trans no projeto. E, ao mesmo tempo, o PDT é o partido que elegeu a Duda lá em Belo Horizonte com 33 mil votos, né, com uma eleição única, né, primeira vez que um vereador recebeu tantos votos nessa cidade. Então, essa questão ela é completamente ela é muito importante da gente entender essas dinâmicas, porque quando a gente entende que uma coisa potencializa a outra, a gente entende o que é a interseccionalidade que vocês estavam trazendo, né? O que das travestis que morrem, né? Eu acho que é importante falar que quando a gente fala travestis mortas, acho que a direita, os conservadores gostam muito de dizer assim, mas homem heterossexual morre mais do que todos os outros grupos sociais. Sim, mas nenhum homem heterossexual morre porque é heterossexual, né? Nenhuma pessoa chega e fala assim, seu heterossexual, vou te matar agora. Não. As pessoas trans morrem porque são trans, né? Porque alguém vem e te vê e sente a vontade de te agredir. E aí, se tu revida, se tu demonstra que tu não vai aceitar aquilo que é, as pessoas vêm e te matam. Então, isso é uma questão, mesmo que são 100, 200, 300 pessoas, a gente coloca que o Brasil é o país que mais mata, porque essas 100, 200, 300 pessoas são pessoas que morreram porque são transexuais. Né? Isso é uma coisa específica da nossa população. E aí, sobre os aplicativos, eu acho que o Grindr é um aplicativo que ele é o gueto contemporâneo. Né? Eu li num artigo do querido Caio, meu colega do Transenem, que é um homem trans também, que escreveu um artigo maravilhoso que eu li, agora eu não sei dizer, acho que foi para o UOL, sobre a educação, como a educação, né, pode mudar essa nossa sociedade transfóbica. Ele fala assim, que as pessoas trans, elas precisam estar escondidas para que o estilo de vida das pessoas cis não seja atrapalhado, mas ao mesmo tempo elas precisam existir para as pessoas cis poderem dizer que elas são erradas. Então, por isso que a gente tem um país que é ao mesmo tempo violento e ao mesmo tempo consome o pornô, enfim, tem um tráfico e um turismo sexual muito exacerbado, porque ao mesmo tempo que tu precisa ter essa população escondida, tu precisa ter ela ali, porque é só tendo as pessoas trans, homossexuais, enfim, LGBTs, bissexuais, intersexo, que consegue dizer que o estilo de vida hétero, cis-sexual é o correto. Porque se não tiver essas pessoas, tu não tem quem ser o errado por ter o seu correto. Né? Então, eles nos mantêm nos guetos, e aí esse aplicativo Grindr é isso, né? Um monte de homens, em geral, de homem casado com mulheres, que tem lá, baixa um aplicativo para poder fazer o seu sexo homossexual e depois voltar para sua vida, fazer o desviante e depois voltar para sua vida certa, né? Para sua vida de comercial de margarina. Então, acho que acho que a Lana pode falar também, que na experiência de pessoas trans que eu tenho contato em qualquer aplicativo é um inferno, porque no aplicativo as pessoas são mais diretas, né, mais sinceras, e elas já chegam sempre sendo muito transfóbicas com a gente. Né? Minha vida de aplicativos durou pouco, inclusive porque as pessoas te denunciam, né, e a maioria dos aplicativos tira do ar o teu perfil depois de um tempo, porque tu recebe muitas denúncias, né? Enfim, até nem ficar aplicativo de um aplicativo de pegação a gente tem direito. E que seria, né, essa coisa da viela, né? Antes a gente não tinha aplicativo, mas a gente tinha as vielas, os banheiros, que eram onde as pessoas LGBTs podiam
exercer sua sexualidade sem atrapalhar esse mundo hétero cisnormativo. Acho que tem uma pergunta aqui do Preto nos comentários ali, como unir essas pautas diversas. Antes ele perguntou também, o problema está na mudança do sistema capitalista. Acho que, acredito que o problema não nasce do capitalismo, né? O machismo, a transfobia, a homofobia, elas são anteriores ao capitalismo, mas elas se unem de forma perversa, né? Não é à toa que no nosso sistema tem lugar para as pessoas LGBTs, né? Que é na estética, por exemplo, sendo cabeleireiro, maquiador, ou nos call centers, ou na prostituição, né? Porque o capitalismo, ele determina ali os seus guetos, né? Aqueles empregos que ninguém quer, empregos que são representados, subpagos, enfim. E aí já coloca ali essas pessoas que são os guetos ali. Então, essas intersecções, elas são muito importantes para quem está, por exemplo, como não é o caso da Lana, mas é o meu, que é uma luta que é tanto antitransfóbica quanto anticapitalista também. A gente tem que ter a sensibilidade de entender, né, o que são essas interseccionalidades, principalmente de ordem monetária, de ordem de trabalho, de ordem de construção ali da classe social, né? Eu acho que essa é a maneira de respondendo o Beto, essa é a maneira, né, de unir essas pautas diversas, é pensar que tem um grupo de pessoas que também não gosta dessa coisa de aceitar, porque eu acho que ninguém tem que aceitar nada, eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém tem que aceitar ou deixa de aceitar. As pessoas, acho que tem um grupo de pessoas que está aí sensível, né, e quer uma mudança, e eu acho que trazendo essas dimensões que não são só de gênero e sexualidade, mas também são de classe, também são de raça, também são de pessoas com deficiência, é que a gente consegue unir essas lutas e estar junto, né, para enfrentar elas. Acho que se tu olhar essa votação que vocês citaram da lei da violência, vocês vão ver ali os partidos que orientaram votar sim, os partidos que orientaram votar não, e os partidos que deixaram livre, né? Para mim não é coincidência que os partidos que orientaram a bancada inteira a votar sim foram o PSOL, o PT, o PCdoB e o PSB. São partidos que são que têm uma orientação, né, de esquerda. Então, para mim, particularmente, acho que no Brasil essas lutas elas são próximas, né? Então, partidos, por exemplo, como o partido que elegeu o Tami Miranda não orientou a sua bancada a votar sim. O partido que elegeu a Duda não orientou seu partido a votar sim. Alguns parlamentares votaram não. Então, acho que é assim que a gente une essas lutas, na minha perspectiva, entendendo que a luta é interseccional e construindo um grupo de pessoas que compreendam essa luta como interseccional também. Muito massa. Eu acredito que ali o comentário da Michele, né? Opa, pode falar, Lana. Eu posso só terminar rapidinho? Porque na hora que eu tava... amiga, desculpa, não quis interromper. Não, é porque eu realmente saí, porque me ligaram, aí como eu tenho 2 chips no meu celular, me ligaram pro outro, aí travou, aí foi que caiu. Já, mas pode interromper quantas vezes você quiser, Vidiana. A gente tá aqui para esse bate-papo mesmo, estamos juntas. Pode se sentir à vontade. Não se preocupa não que a gente tá junta. Coraçãozinho para você. Gente, eu nem pedi desculpa para vocês porque eu não liguei minha câmera, porque eu tô com muita dor no estômago, tá bom? E eu tô com problema no estômago e então eu não tô com a minha cara boa para ligar minha câmera, mas agradecer pelo convite, tá bom? E dizer assim, só para continuar o que eu tava falando para vocês, então o Brasil é o país que mais vende. E é o país de homens que mais procuram pessoas travestis, transexuais para ter relações sexuais. Né? E aí, agora eu vi uma pergunta que é muito legal, como unir as diversas lutas?
É quando as pessoas héteros cis normativas dos movimentos deixarem a sua transfobia de lado. É quando as pessoas cis héteros normativas deixarem o seu preconceito de lado e começar a pensar que o mundo não é só na caixinha deles e delas, mas que a gente vive numa diversidade de humanidade, onde essa diversidade precisa se unir. Porque a gente passa por diversos tipos de preconceito. Tem o racismo, eu sou preta, gente, sou da periferia, tem o racismo, tem a LGBTfobia, tem o machismo. Então, quando a gente começar a entender que eu não quero roubar o lugar do meu companheiro, da minha companheira de luta do meu lado, mas sim que eu quero me aliar, aí sim a gente vai unir as lutas. Aí sim a gente vai unir as lutas diversas. E outra coisa que eu queria falar para vocês é, às vezes, Diana, dizem, e Tiffany, dizem que eu sou muito dura nas minhas colocações, nas mesas. Mas é porque eu cansei de ser boazinha. É porque eu cansei, Diana, de explicar aquilo que as pessoas podem muito bem lá no Google e pesquisar para não ofender. É porque eu cansei das piadinhas. É porque eu cansei das brincadeirinhas. É porque eu cansei de pessoas que, mesmo sabendo nos excluir, nos desrespeitam. É porque eu cansei de estar em mesa e ver pessoas transfóbicas levantarem a mão e dizer que eu não poderia estar ali numa mesa de mulheres. É que nem quando tem mesa de mulheres para falar sobre a violência contra a mulher. Meu amor, às vezes você olha a mesa, não tem uma mulher travesti, não tem uma mulher trans. Aí faço uma live para falar sobre a violência contra a mulher, não tem uma mulher trans, uma mulher travesti. Aí eu fico me perguntando que respeito é esse? Que sociedade é essa? E onde é que a gente vai parar? E as pessoas que estão aqui, que estão me assistindo, seja pessoas enquanto indivíduo, seja uma pessoa que esteja no mundo acadêmico, seja uma professora, um professor, um pesquisador, uma pesquisadora, você também contribui quando você não ensina na sua sala de aula, quando você não ensina o seu coleguinha de sala a respeitar a diversidade que lá também existe. Você também é compatível e transfóbica quando você não ensina o seu filho ou a sua filha a dizer, ó filho, ó filha, isso daqui é um homem trans, isso daqui é uma mulher trans, isso daqui é uma travesti. Ah, mãe, qual é a diferença? Não, meu amor, elas, eles não são diferentes. Lutam pela mesma causa. Porque o que importa não é a diferença entre travesti e transexual. O que importa é as nossas vidas. Mas dia de hoje as pessoas estão mais preocupadas em saber qual é a diferença do que com as nossas vidas. Eu muito me orgulho de ver a Diana hoje com a camisa Trans Enem. Mas quantas serão que nem a Diana? Quantas de nós conseguiriam chegar que nem a Diana chegou? E ainda tem mais. Você imagina uma pessoa, uma mulher trans, travesti que se forma, que tem diploma, mas que não consegue emprego. Porque quando olham, não olham o nosso currículo. Imaginar, eu tô aqui, é só me ver. Quando olham, não olham o nosso currículo. Quando olham, olham a nossa identidade de gênero. Não olham o nosso profissional, olham o nosso pessoal. Eu cansei de pesquisadores e pesquisadoras acadêmicas que fecham as suas caixinhas para suas pesquisas e querem falar das nossas vidas e querem pesquisar sobre a gente, querem ter dados sobre a gente, mas não nos dá retorno. Não nos dá retorno. Eu cansei. Eu cansei de falar para as pessoas que elas têm que olhar além das suas caixinhas, além dos seus horizontes. E quem fala aqui é uma pessoa que foi expulsa de casa, Diana, com 14 anos. Você quem é. E que teve que enfrentar a sociedade de diversas formas. Que enfrenta até hoje. Logo no início da pandemia, em julho, eu fui convidada, Diana, para uma reunião com o vereador. Ele queria fazer um projeto para a população LGBTI+, em Belém. E aí ele pediu meu parecer, para me ler o projeto e dar meu parecer, né? Para te ver que até parlamentares a gente tem que ensinar sobre a nossa população. Isso para mim é muito gratificante, porque quando eu chego lá eu esfrego na cara mesmo. E aí o que foi que aconteceu? Aí eu li o projeto, tudinho. Mas só que no projeto dele tinha uma questão que eu indaguei. Peraí, você está falando da população LGBTI+, ou você está falando de uma população heterossexual normativa?
Porque, mano, a maioria do projeto excluía a população trans, excluía a população, as mulheres lésbicas. Peraí, você está falando de... Não, ajeitei todo o projeto dele, todinho. Aí teve um outro vereador psicopata que veio e lançou um projeto para criar o Dia do Orgulho Hétero em Belém. Porque se tinha o Dia do Orgulho LGBTI+, tinha que criar o Dia do Orgulho Hétero, que hétero também passa heterofobia. Que hétero também passa heterofobia. Cara, que isso? Que humanidade é essa? Então, as pessoas precisam ver além das suas caixinhas, as pessoas precisam ver... As pessoas precisam ver além das paredes acadêmicos, além dos muros das universidades. Porque eu acho que a gente consegue avançar mais do que a gente já avançou. A gente tem muita coisa que a gente avançou. A gente tem muita coisa para parabenizar aí que não foi nada dado, nada nos deram. Foi com sangue, foi com manas e manos que tiveram que ir lá cobrar, tiveram que apanhar, levar esse prendimento, como eu já levei diversas vezes. Mas dizer para vocês que ainda assim a gente vive das piores mortes, ainda assim a gente não está no sistema educacional, ainda assim a gente não está no mercado de trabalho, ainda assim a gente tem as piores mortes, ainda assim a gente passa fome, ainda assim a gente é expulsa de casa, ainda assim a gente tem que sobreviver. Então, eu fui para essa reunião com esse vereador. E aí eu pedi o 99. Ela é linda, né? Ela é gostosa, ela tem que ir no 99 dela. E aí, mano, o motorista chegou na porta da minha reunião, na porta. Quando eu fui entrar no carro, o motorista ficou me olhando da cabeça aos pés, estava com o vestido todo vermelho, ficou me olhando da cabeça aos pés. E ele falou assim mesmo, eu vou cancelar a corrida, e eu perguntei por quê. Ele disse, porque eu sou evangélico, eu não posso levar pessoas assim no meu carro. Vocês querem mais ou vocês querem menos? Eu sou evangélica, Lana, e eu não sou preconceituosa, mas olha, Deus tem algo para tua vida. Olha, Lana, eu sou evangélica, eu te respeito do jeito que você é, mas olha, você tem que mudar, porque senão você vai pro inferno. Então, meu amor, tu não me respeita merda nenhuma, só tá reproduzindo uma transfobia. Só tá sendo uma transfóbica. Sabe? Então a gente precisa pensar nisso. E desculpa, gente, eu acho que eu me alonguei muito aí nas minhas colocações. Gente, é um prazer enorme ouvir vocês, tá? A gente está chegando ao final da nossa live, mas se pudesse, eu gostaria de ficar horas aqui ouvindo vocês, conversando com vocês, né? Estamos chegando ao fim desta live maravilhosa. E eu só queria citar o comentário ali de Michele, que fala da importância da interseccionalidade das lutas, né? Que a luta contra a transfobia ela não pode estar dissociada da luta antirracista, classista, feminista e antifascista. A construção da sexualidade e gênero humano sempre implicaram relações de poder e dominação definidas pelo poder dos machos brancos. Eles delimitam e continuam definindo a potência de nossos corpos. Eles continuam nos matando. E a Lana fala que muitas pessoas se assustam, né, com as falas dela, que são falas recheadas de potência, de indignação. E ali a Michele coloca que tu lacrou na indignação, Lana, e tá parabenizando vocês, né, pelas falas. Falas muito potentes, né, que tiram as pessoas dos seus lugares cômodos e fazem as pessoas pensarem, né. Então, esses dias também a gente estava lendo um texto sobre a Roberta Close. Quem tem medo da Roberta Close, né? Quem tem medo de Diana Almeida? Quem tem medo de Lana Larra? Quem tem medo dos corpos que têm a coragem de serem livres, né? Então, a gente tem que se questionar sobre isso. E eu quero agradecer muito vocês por terem aceitado participar conosco, né? Terem privilegiado a nossa comunidade Pão com Ovo com as falas de vocês. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que esteve conosco, quem vai ver depois. Também a equipe Pão com Ovo manda um abraço muito especial para o Fernando Rosário. Deseja melhoras, ele foi hospitalizado, mas passa bem. Que logo ele esteja aí de volta na luta com a gente. Então, vou passar a palavra para a Luísa para se despedir também. Depois quero que nossas convidadas também se despeçam, né, gente? Eu quero
Agradecer também a presença da Joana e da Alice, que estão sempre aqui conosco, participando, não podiam deixar de faltar nesse debate. E assim, meninas, eu queria sair daqui com uma perspectiva diferente, mas infelizmente, com as narrativas de vocês, eu acabo saindo um pouco triste, na verdade, bastante triste, né? Porque as coisas não parecem que vão mudar para amanhã, né? Elas já vêm de um longo caminho e elas não têm perspectiva de melhorar tão cedo, né? Mas, pelo menos, a gente dialogando isso, a gente mostrando, a gente dando a cara, né? A Lana falando que ela assusta as pessoas, nós temos que assustar mesmo, né? Se nós estamos assustando, se esse debate está incomodando, é sinal que ele está dando certo, ele está chegando nas pessoas. E é isso que nós queremos desconstruir tudo isso que nos é imposto como pronto e acabado, como limitante. Nós todos, todas, todos precisamos transbordar. Então eu deixo a fala final de despedida da Diana e depois da Lana. Bom, eu quero agradecer, achei que foi muito, muito interessante esse debate, né? Eu e a Lana aqui fazendo um vai e vem com perfis bem opostos. Eu aqui, a professorinha, explicando tudo com calma, e ela já chegou no... E eu achei bem legal isso, assim, acho que foi bem complementar. Quero agradecer vocês, gurias, quero agradecer a todo mundo pelo convite e agradecer a Lana por ter sido minha companheira nesse debate muito bom. Valeu, gente. Lana, tua fala final. Ai, gente, eu só agradeço pelo convite mais uma vez. Me encontrar aqui no Belém do Pará. Diana, meu amor, você pode ter certeza que você vindo de Belém, a gente vai tomar aquele açaí com peixe lá no Ver o Peso, tá? A gente vai reinitar. E, gente, bora se construir e se desconstruir. A gente tem como se construir e se desconstruir. A gente se constrói quando a gente começa a respeitar diversidades, e a gente se desconstrói quando a gente começa a deixar os nossos ensinamentos heterocis normativos de lado, daquilo que a gente foi construídas, construídos e construídos. Deixar minhas redes sociais para vocês, que quiser me seguir no Instagram, @LanaLarra, tá bom? Sem acento no A, oficial, porque eu sou a única. E também o Facebook, Lana Larra, como está escrito no meu nome. Dizer para vocês que eu desejo desde já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, mesmo sabendo que foram dias difíceis, um ano difícil, mas a gente ainda chegamos até aqui, ainda vamos comemorar mais um Natal, vivas, vivos, vives, então que a gente possa sobreviver e viver, deixar uma parte de uma poesia minha, escrita por mim, Diana, depois eu posso te passar, que eu digo assim: sou Dandara, sou Marielle, sou preta travesti, que minha voz possa ser escutada, que minha voz possa ser respeitada, sou mulher preta travesti da periferia. Muito obrigada. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa, meu Deus! Incrível, gente. Uma boa noite. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Um abração e se cuidem. Estejam conosco no dia 23. Não esqueçam da gente. Venham comemorar o final de ano com a equipe Pão com Ovo. Muito obrigada, gente. Boa noite.